completamente ausentes. Eu acho que o objetivo é principalmente esse. Muito aflita de... O Robert está pedindo a palavra. Agora eu não sei o que a gente... Não, porque é o seguinte, mas vai ter um lugar de debate daqui a pouquinho. Então nós vamos seguir com a apresentação, agora que os problemas tecnológicos já foram suplantados, e a gente retoma, começa com a pergunta do Robert no segundo turno. Conseguiu o da Cristina Torres, Daniel? Não. Tá, então Lilian, você está convidada. Eu aqui estou gostando disso, de ficar passeando. Eu nunca tinha feito isso na vida. Bem, alô, bom dia a todos. A apresentação. Meu nome é Lilian Fessler Vaz, eu sou da UFRJ, fiz arquitetura na UFRJ, depois fiz o mestrado no Instituto de Planejamento Urbano Regional, IPUR, e depois doutorado na USP. Então, estou oscilando dentro desse campo. E tive a oportunidade de coordenar um convênio bilateral com a Bauhaus de Weimar, que foi assim, uma oportunidade maravilhosa de fazer esse contato, né? E que eu vejo, né, a gente aqui como consequência disso. Bom, o trabalho que eu vou apresentar é desse nome, Resistências e Experiências Culturais. Uma coisa importante é dizer que eu fiz esse trabalho com a Cláudia Seldin. A Cláudia Seldin foi bolsista de iniciação científica, depois ela fez o mestrado lá no ProURB, e depois do mestrado ela ainda continuou algum tempo na pesquisa, com uma pequena bolsa, mas essas pessoas que teve que sair porque teve que procurar um outro emprego, então infelizmente é uma dessas pessoas que a gente acha que vai ser super importante no seu crescimento acadêmico, mas que acaba tendo que sair. Ela infelizmente também não pôde nem participar. Esse trabalho, o que ele apresenta é um fenômeno recente de ocupação de vazios industriais com a criação de núcleos culturais alternativos nas favelas cariocas. Aqui se trata de iniciativas de grupos que agem através de ações culturais. Uma impressão minha. Então, são iniciativas de grupos que agem através de ações culturais, adotando um forte caráter de resistência em busca de afirmação de seus sujeitos, suas práticas, seus espaços. O estudo refere-se aos casos do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré e do Grupo de Capoeira Angola e Piranga de Pastinha, que criaram seus próprios espaços, compreendidos como resistências a processos contemporâneos de exclusão social, espacial e cultural. E essas ações se encontram na contramão das forças que promovem individualismo, alienação e espetacularização, possibilitando, ao contrário, a participação, a vivência e o enriquecimento da experiência urbana. Bom, então, para iniciar um pouco, tem aqui alguns slides, só para fazer esse contexto urbano da cidade do Rio de Janeiro, dentro de um contexto da economia globalizada, desses novos processos de modernização. A gente tem o processo de desindustrialização, e quem conhece a cidade do Rio de Janeiro sabe que quando a gente entra na cidade através da Avenida Brasil, são quilômetros e quilômetros de espaços industriais abandonados, deteriorados, vazios e ocupados. Então, existem novos tipos de vazios urbanos. Aqui para baixo tem um pouquinho de reflexão a respeito desses vazios, como eles eram anteriormente, como eles vieram a ser contemporaneamente. A situação de novos tipos de vazios urbanos, novos tipos de favelas e novos tipos de movimentos, que eu não sei se é um abuso enorme chamar de movimentos sociais urbanos, mas de alguma maneira eles
é uma questão que eu coloco, que eu não sei responder. E nesse estudo de caso, então, a gente tem um vazio industrial, uma nova favela e uma ação cultural. Aqui um pouquinho tentando mostrar como que havia uma relação muito forte entre os vazios no Rio de Janeiro e a ocupação dos vazios, que eles se davam através de um processo informal de favelização, né? Tempos passados, quando o vazio eram espaços que não eram ocupados pelo processo de urbanização, as favelas ocupavam, né? E atualmente, nesses vazios contemporâneos, pós-industriais, que são os vazios esvaziados, né? Aquilo que foi construído, ocupado, usado e depois foi abandonado, aí surgiram essas novas favelas. Então existe uma relação forte entre essa industrialização, que é a formação das favelas, e a desindustrialização e a formação das favelas. Pode passar. Aqui algumas imagens acima, essas primeiras fotos de favelas no Rio de Janeiro seriam umas favelas quase que pré-industriais, mas enfim, das primeiras. E aqui embaixo essas que seriam pós-industriais, sendo que eu acho muito interessante essa aqui do lado esquerdo, porque dentro da favela da Maré a gente mal percebe que uma parte grande das casas estão dentro de uma estrutura industrial, da qual a gente só vê alguns arcos aqui na lateral à esquerda e na lateral à direita. Então é uma enorme simbiose dessas estruturas da favela com a antiga estrutura industrial. E aqui porque o telhado desapareceu completamente, na outra onde o telhado permaneceu, então é um pouco diferente. Por exemplo, não existe nenhum dos telhados. Para o bem e para o mal, ele tem exemplos enormes, mas tem alguns pontos que são muito marcantes. O fato desses grupos jovens, populares, com uma atitude proativa, com forte âncora local e marcados pela vida cotidiana. Então, pode passar. Aqui são alguns exemplos, eles são muito conhecidos, acho que tem pouco tempo, não vai dar para desenvolver, mas uma das coisas que assinalo aqui são uma afirmação que se vê pelo próprio nome deles, o TV Morrinho, o Olhares do Morro, o Teatro da Laje, o Nós do Morro, e muitos deles também estão afirmando essa resistência, essa permanência na cidade. E aqui o estudo de caso, que é a favela da Maré, que já foi comentado ontem, são mais de 130 mil habitantes. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe a universidade, a UFRJ está ali ao norte, aqui tem 2 grandes eixos viários que separam essa região, e essa parte mais roxinha era onde houve uma forte presença de indústrias na região. Pode passar. E o estudo de caso, aliás, vão ser 2 rápidos, é essa fábrica de tintas e de revestimentos de construção que ficou abandonado durante cerca de 15 ou 20 anos na região do Timbal. Ali está mostrado todo o enorme complexo que era, vários galpões, né? E um edifício administrativo. Pode passar. E tem uma história bem interessante essa ocupação, porque ela
se deu a partir de uma série de negociações entre vários atores sociais, que era a população, eram alguns desses grupos sociais, eram os proprietários da fábrica, eram pessoas da prefeitura e também os bandidos do local. A população começou a ver aquele espaço como uma possibilidade de ocupar e ter um espaço para realizar uma série de atividades diversas, culturais, mas atividades também lúdicas. E então entraram em contato com os proprietários da fábrica, que deviam barbaridades, né, aos olhos da cara, 15 anos de impostos da prefeitura, e que então estava muito disposta a facilitar. E houve um certo acordo de que as pessoas poderiam limpar aqueles pátios, tirar todos os entulhos, ferro velho e tal, que poderiam começar a usar. Isso foi feito durante 6 meses de trabalho, e depois disso, então, enquanto isso, os proprietários negociavam com a prefeitura, mas essas negociações não deram em nada, e a população se sentiu meio legitimada de, né, poder ocupar aquilo. E, afinal de contas, houve uma pressão também por conta dos bandidos para uma ocupação residencial de todos aqueles pátios. E quando começou essa invasão, um grupo cultural, que era esse, o Grupo Capoeira Angola Ipiranga de Pastinha, ele assumiu, invadiu o edifício administrativo. Ele com outros grupos, e a ideia era então de criar um centro cultural no local, que se chamou o Centro Cultural da Maré. Ele foi chamado de Quilombo das Artes, que eu achei um nome bem interessante. Enfim, um grupo de capoeira, não vai dar tempo de falar muito. Eu acho que só o termo capoeira já fala o sentido da resistência que traz. Aqui alguns dos aspectos, vocês vejam o tamanho do prédio. Pode passar, por favor. Então, no primeiro andar ficava esse grupo de capoeira, tinha esses espaços de apoio escolar, tinha um grupo de jiu-jitsu, aqui um estúdio de som, porque havia cerca de 15 grupos musicais lá na Maré que utilizavam. Nesse terceiro andar ficou um grupo de ensino de música, e o terraço foi reservado para as atividades coletivas. E esse espaço, de 2006 até uns 2 meses atrás, ele foi reservado para essas atividades, mas depois disso os donos do pedaço ocuparam e distribuíram esse espaço para moradia também, e conseguiram terminar com esse espaço mais reservado para os grupos. Pode passar. E o outro estudo de caso, um pouco falando da materialidade e da imaterialidade, falta só um minutinho, é o CEASME, que é o Centro de Estudos de Ações Solidárias da Maré, que já é anterior, e é um grupo que desde 77 vem trabalhando muito em termos de educação, em termos de recuperação da memória e da história do local. E eles conseguiram, se não me engano, foi a cessão desse galpão, que era uma antiga, uma oficina de conserto de barcos, né? É interessante até a localização, como eles trabalham com a memória, né? A localização dentro de uma oficina de barcos é interessante. Eles criaram o Museu da Maré, sendo que o elemento fundamental desse museu é a palafita, que era a forma de possibilidade de habitação nesse local. Então, ali está o museu, e aqui algumas imagens, porque esse museu ele se tornou muito, muito importante. Ele tem toda uma concepção original, e ele foi montado com as doações dos próprios moradores. Aqui tem algumas imagens, essa é dos anos 60, mostrando como eram as palafitas ali, bem no canto
à direita é a UFRJ, já está construída, e toda essa enorme área, então, coberta de palafitas. Aqui uma das imagens dos caminhos, e essa imagem também é interessante porque mostra como que se buscava a água, tinha que se atravessar todos aqueles eixos fiários para buscar a água. Bom, aqui mais uma imagem dizendo que não é somente esse primeiro exemplo, nem esse segundo exemplo. Há mais alguns casos de antigos equipamentos industriais que estão sendo ocupados dessa maneira. O Observatório de Favelas também ocupa um desses espaços. E eu fiquei muito contente de, ouvindo ontem a professora Helena, ela dizer do galpão com a companhia de dança. Então, é uma tentativa de mostrar que existe ali alguma transformação espacial nesse espaço. Pode passar, acho que tem mais. E aqui mais algumas imagens mostrando um pouco a questão do corpo, né? Não só o grupo que fazia as suas exposições, suas práticas na rua, como a presença dos corpos dentro do espaço. Nunca não tinha me dado conta disso, mas a partir, né, da demanda daqui, a gente vê que a presença dessa figura recortada, fotografada e recortada, né, ela vai montando esse espaço. E aí, só para fechar, eu queria dizer que aqui também é uma forma de autoafirmação, que apesar de radicada da favela, a palafita não se apaga da memória e da sua população. Ela foi ressignificada. E aquele elemento desprezado, símbolo da miséria, torna-se um marco dos tempos heróicos da resistência. Aliás, eu esqueci de dizer que esse daí é considerado pelo Ministério da Cultura o primeiro museu de favela no Brasil e recebeu o título de ponto de cultura. E eles, os próprios criadores do museu, eles dizem que esse núcleo de interesse principal não é a ação preservacionista, agora fazendo um link com a Paula, mas a vida social dos moradores. Eles fazem questão de afirmar isso, né? Então, para fechar, seja na materialidade da palafita do Museu da Maré, da imaterialidade da memória que está ali presente, ou da imaterialidade da capoeira praticada nos espaços públicos e no Centro de Artes e Cultura Popular, a cidade material e os corpos que a habitam se fazem presentes, provando que a iniciativa popular pode contribuir ao direito à cidade e à cidadania. E aqui também me parece que essa imaterialidade das ações culturais tem uma grande contribuição na transformação da materialidade desse fragmento que está em vias de ocorrer. Isso é uma outra história, mas pode ficar aqui como uma certa provocação. Obrigada. Obrigada, Lília. E como a gente programou no começo, nós vamos seguindo o roteiro, e como o PowerPoint da Cristina ainda não está pronto, nós vamos, ficou para tarde, nós vamos chamar acerca do espaço. Meu Deus do céu. Eles estão aqui? Acerca do espaço. E o Jardel, a Marcele, o Felipe Lobo e a Maria Luísa. Estão aqui? Eu vou chamá-los. Vai chamá-los? Eles estão de fora. Eu estou montando a Aqueles cerca. acabaram de sair, tá bom. Então vamos passar por uma pergunta, uma única pergunta rápida aqui. A gente já toma do Robert. O Robert já deve estar com várias agora. Não? Não é uma pergunta, é uma observação a partir do que a Paula falou e um pouco do que a Lília mostrou. Estava
aparece na questão do patrimônio. Né? Ali ele acentuou agora essa corporeidade que aparece nos grupos, etc. Aí estava pensando se a gente não consegue enxergar a desimportância do corpo no patrimônio da cidade. Afinal, a gente não vive fora do corpo. Embora o patrimônio seja fundamental... Tem voz? Então, embora o patrimônio, as pesquisas, os estudos sobre patrimônio sejam vitais para a própria dinâmica da cidade, há um certo esquecimento desse corpo e que leva a um empobrecimento mesmo da própria experiência urbana e, evidentemente, da própria materialidade dessa cidade. Eu estou lembrando aqui de um caso que eu dei uma rápida estudada, de um bandido no Rio, tinha um belíssimo nome chamado Mata-Rindo. Né? Vocês devem imaginar que o nome evoca a situação de fato. Quando ele matava, ele ria. Né? Tanto é que, depois de barbarizar muito, ele foi morto pela polícia e descobriram, quando viram o cadáver do cidadão, que nas costas dele tinha uma verdadeira história escrita e inscrita. Estava cheio de tumbas com fantasminhas de policiais desenhados em tatuagem nas costas dele. Então, uma certa corporeidade da cidade. Isso não sei porque me lembra a Hannah Arendt, na Condição Humana, onde ela fala da polis grega e do valor da vida na Grécia. Né? O valor da vida expressa num lugar onde o corpo é absolutamente fundamental. O trato, o cuidado de si, o cuidado com o corpo é absolutamente fundamental. Né? Tanto é que quando o cidadão grego morria, ele tinha direito a uma oração fúnebre. E nessa oração fúnebre, não era o corpo dele que era exaltado, mas a polis. Né? Então, na verdade, a minha fala é quase um manifesto. Eu estou propondo fazer um IFAM do corpo. Né? A rigor é o seguinte, a revalorização desse corpo tão estupidamente desvalorizado, onde a ideia da condição da vida, da condição humana, é desprezível. Né? Enquanto a condição material é cada vez mais exaltada, e eu não tiro a importância disso, porque nós vivemos sob as pedras, né? Essa condição do corpo é cada vez mais desprezada. A vida vale um níquel. Né? Tanto dei o exemplo do cara que gostava de matar rindo. Então, só um manifesto, e aí, para Paula levar para o IFAM da Bahia, para tombar os corpos, nossos corpos. Enquanto o grupo do Acerca do Espaço vai tomando espaço aqui, por exemplo, a gente vai continuando o debate. Tem, então, inscritos a Paula fala rapidinho, depois a Ana Clara e depois a Lília, pode ser? Eu acho. Então, olha, alguma coisa rápida e baseada na minha dificuldade de separar o material do imaterial. Né? Então, tem algo aí, para mim, talvez, a ser pensado, que aonde está sendo dito imaterial é onde exatamente o corpo comparece. Então, é curioso, né? Porque, na verdade, o material é onde o corpo já foi absorvido, de alguma maneira, na matéria. Então, o corpo é morto, ele já está morto. Não é só a ruína, no caso da modernidade, é o corpo que já operou, já usou, já utilizou, de alguma maneira, aquilo ali. Né? E o outro lado do imaterial, está aqui o ofício, festa, lugar, né? Onde o corpo está, afinal de contas. Porque isso não tem um tempo morto, é um tempo vivo. E aí me parece que cabe justamente reconhecer, né, que essa imaterialidade tem uma materialidade que é corpórea. Né, e só falta, me parece, completar um pouco, talvez, essa passagem. É uma pergunta